Diante de uma decisão importante, como saber se estamos fazendo a escolha correta? O meu nome é Alex e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Todos nós precisaremos fazer escolhas e tomar decisões importantes durante toda a nossa vida e em todas as áreas da vida. Por exemplo, nós teremos que escolher as pessoas que nós vamos nos relacionar, as pessoas que nós vamos desenvolver amizade. Nós teremos que escolher a pessoa que nós vamos nos casar, construir uma família. Nós precisaremos então escolher a carreira que nós vamos seguir, o lugar onde nós vamos morar. Tudo isso nós vamos ter que escolher. São escolhas da vida e a vida é formada por muitas escolhas. Se tem uma coisa que nós temos em comum é isso. É que durante toda a nossa vida nós então precisaremos fazer muitas escolhas importantes. E às vezes uma escolha errada que nós fazemos pode mudar a nossa vida para sempre. Às vezes uma amizade errada que você escolheu para estar do seu lado pode te prejudicar para a vida. Assim como uma escolha correta de amizade pode te ajudar, ajudar a sua vida, mudar a sua vida completamente, positivamente falando. Então eu quero compartilhar 3 passos que podem nos ajudar a tomar as melhores escolhas na nossa vida. E o primeiro passo é: consulte sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui, no Salmo 119, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagina que você está caminhando no escuro e a única coisa que ilumina o seu caminho é uma lâmpada, um lampião que você está carregando. E aí o local está tão escuro que por muitas vezes você precisa pegar aquele lampião e posicionar na parte de baixo ali para que você possa saber aonde você está pisando, para que você não acabe pisando em algum local impróprio e se machuque. É por isso que o texto vai dizer aqui que lâmpada para os meus pés. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ilumina os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. E a boa notícia é que muitas das decisões que nós precisamos tomar, já existe um versículo específico e claro para nos dar a resposta que precisamos. Quando a tua situação é uma situação tão específica que não exista um versículo claro que trazendo uma resposta, o que a gente precisa fazer é analisar os versículos que transmitem princípios. E aí são esses princípios que a gente vai utilizar para tomar as melhores decisões na nossa vida. Imagina então que você começa a se apaixonar por uma irmã da sua igreja. Imagina que você começa a se apaixonar por uma varoa lá da tua igreja. E aí você começa a se perguntar, será que eu devo deixar esse sentimento aflorar? Será que eu devo me relacionar com ela? Será que eu devo então começar a conhecer, a investir? Será que eu devo investir, começar a namorar e por aí vai? Só que tem um porém. Uma semana depois, você descobre que a irmã é casada. Nesse caso, existe um versículo que traz uma resposta clara para a sua dúvida, para a sua pergunta. A sua pergunta é: será que devo me relacionar? Será que devo tomar essa decisão de me relacionar com ela? Só que você descobriu que ela é casada. E a resposta que você precisa está aqui em Êxodo, versículo 14, ou melhor, Êxodo 14, versículo 20, que vai dizer: não adulterarás. Então tu repara que isso que eu falei aqui agora, é um exemplo de uma decisão guiada por um versículo claro. Existe um versículo claro, específico,
te dando a resposta que você precisa. Mas talvez você pense, poxa, mas a irmã é bonita, e eu acho que ela gosta de mim também. Mas nesse caso existe um versículo claro, específico, que está te direcionando. Agora presta atenção nesse exemplo aqui. Vamos supor que você recebe 2 propostas de emprego ao mesmo tempo. Uma vai pagar um pouco mais, só que o ambiente é um pouco pesado. Você vai trabalhar em uma boate, na função de barman, e é um ambiente um pouco mais pesado. É um ambiente onde vai ter muita prostituição, mulheres seminuas, muita bebida, drogas, vai ter de tudo, rola ali dentro. Rola de tudo ali. E paga um pouco mais. E tem uma outra proposta de emprego também que você está recebendo, um ambiente mais leve. Vamos colocar a função de limpeza em um shopping ou então em um condomínio, não sei. Um emprego mais light. Vai pagar um pouco menos, só que ele te traz um pouco mais de paz. E aí você começa a se perguntar, Senhor, qual direção eu sigo? Qual escolha eu faço? Tu repara que esse exemplo aqui agora, neste exemplo aqui agora, não existe um versículo claro e específico que vai te guiar. Se tu abrir a Bíblia, se tu falar, Senhor, eu preciso de um versículo para saber qual emprego eu aceito. Aí tu abre a Bíblia, não tem esse versículo dizendo, fulano de tal, você deve aceitar esse emprego. Não tem esse versículo. Nesse caso, você precisa então analisar os versículos que transmitem princípios. E esses princípios eles vão nortear a tua vida. Então, por exemplo, em Provérbios 15, versículo 16, vai dizer que melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. E ali em Provérbios tem vários outros versículos que trazem esse princípio. Tu repara que não tem um versículo específico dizendo escolha esse emprego ao invés daquele. Não tem isso. Mas você precisa analisar versículos que trazem princípios. Aqui está transmitindo o princípio de que é melhor você ter menos, como no caso da função de limpeza que eu citei, ganhando menos. Como barman você ganharia mais. Mas se você tem escolha, se você pode escolher, é melhor que você escolha ganhar menos, tendo paz, tendo um pouco mais de paz, do que ganhar um pouco mais em um ambiente carregado. Ao exemplo do versículo que eu citei. Em Provérbios tem vários versículos que falam essa mesma ideia. Que melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, que grande tesouro onde há inquietação. Deixando bem claro que eu não tenho nada contra a função de barman, tá? Eu, pessoalmente, não aceitaria. Se eu tivesse escolha, claro que quando você está precisando, não tem escolha, e você vai aceitar o primeiro emprego que aparecer na tua frente. Mas eu tendo escolha, eu não aceitaria a função de barman pelos motivos que eu expliquei aqui. Um ambiente mais pesado, né? Um ambiente onde tem bastante prostituição, bebidas e por aí vai. Este exemplo que eu dei aqui agora é o exemplo de uma direção de Deus guiada por um versículo que transmite um princípio, ok? O segundo passo para nós tomarmos decisões importantes na nossa vida é busque conselhos sábios. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Um erro muito comum que nós cometemos é achar que nós já sabemos de tudo. E isso é uma grande mentira. Por mais que a gente seja bastante inteligente, seja vivido, tenha bastante experiência, sempre encontraremos pessoas que sabem mais do que nós. Então, o texto de Provérbios aqui está dizendo que nós temos que buscar conselhos sábios. É claro que tu não vai perguntar, tu não vai falar da tua vida para qualquer pessoa. Você precisa ser muito bem seletivo, ok? Um pastor da tua igreja, um homem íntegro, alguém que você sabe que tem algo para te passar.
Tu não vai falar com quem não tem nada para te passar. Por quê? As pessoas sábias, elas sempre têm algo a nos apontar, a nos orientar, trazendo uma perspectiva que nós talvez não estamos enxergando, certo? Então é muito bom, conselhos sábios é muito bom, só tem que tomar cuidado com quem você pede conselho, com quem, por exemplo, o Salmo 1 vai dizer que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Então aqui já vai uma dica, você não pode então pedir orientações a quem não faz parte, a quem não está debaixo da mesma visão que você. Você pega, por exemplo, a passagem ali, eu acho que está em Êxodo, que Moisés ele recebe uma orientação do seu sogro quando ele estava julgando todo o povo, Moisés julgando todo o povo e muito atarefado. Todo mundo ia até Moisés para pegar conselhos, para pegar direções. E o seu sogro, analisando isso, deu uma orientação muito sábia, que apesar de Moisés ser muito sábio, não estava enxergando daquela forma. Aí o seu sogro trouxe uma orientação muito sábia. Olha, por que você não levanta líderes que vão te ajudar nessa tarefa? E as questões mais importantes, o povo vai trazer até você. Se for de menos importância, os líderes vão resolver. Terceiro passo para nós tomarmos uma decisão assertiva é: preste sempre atenção nos seus gostos, na sua vontade. Preste sempre atenção naquilo que você quer. Nós precisamos entender que Deus nos fez com vontade, né? É isso que nos torna pessoas, é que nós temos vontade, vontade própria. E as minhas vontades, os meus gostos, as minhas preferências, que Deus nos fez assim, elas podem ser diferentes da sua que está me ouvindo agora. Deus nos fez assim, com gostos, com preferências, com vontade. Então, por exemplo, eu vou citar algo bobo aqui. Vamos supor que você chega na hora do almoço e o cardápio que está disponível é carne assada e frango à milanesa. E você começa a se perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu devo escolher? E a resposta do Senhor é: meu filho, o que você quer? Qual é a tua vontade? Porque às vezes a resposta do Senhor, ela não virá de forma... Deus não vai escrever nas nuvens o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Às vezes a resposta do Senhor, ela não está em algo sobrenatural, espiritual, mas está em algo natural, que é a nossa vontade, nosso querer. Vamos supor que você, na sua igreja, receba a oportunidade para ministrar lá no Ministério de Louvor. Você vai agora fazer parte do Ministério de Louvor, está sendo convidado. Então você vai mexer com música, canto, instrumentos. E aí, ao mesmo tempo, surge também uma oportunidade para você ajudar lá na salinha das crianças. Ajudando, passando trabalhinho para as crianças, ensinando as crianças. E aí você pensa, só que a questão é que você não tem tempo para fazer os dois, não dá tempo. E aí você começa a se perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu devo escolher? Eu fico com o Ministério de Louvor ou eu vou lá para a salinha das crianças? Só que aí talvez você fique esperando uma resposta através de sonhos, palavra, alguma coisa. Só que aí o ponto é que você desde criança sempre gostou de música. Sempre gostou. Tudo que envolve música você sempre gostou. Instrumentos, você já sabe até tocar violão. Né? Você desde criança sempre gostou de estar envolvido com música. Nesse caso, a resposta do Senhor para a tua vida é essa. O Senhor não vai responder de forma espalhafatosa, ou vai usar um vaso na rua: meu filho, você tem que escolher o Ministério de Louvor ao invés de escolher trabalhar no grupo das crianças. Deus não vai usar. Por quê? Porque Deus nos fez com vontades, preferências, gostos. E muitas das vezes, os nossos gostos, as nossas vontades, que Deus nos fez assim, nelas, na nossa vontade, está a resposta de Deus.
Ora, se você desde criança sempre gostou de música, sempre gostou desse universo, como que agora que surge uma oportunidade para você estar no Ministério de Louvor, você vai escolher ficar lá nas crianças? Então são esses 3 passos que eu queria compartilhar com vocês. Conheça, estude sempre a palavra de Deus. Estude sempre a palavra de Deus, porque lá na palavra de Deus está a direção que você precisa para a tua vida. Seja diretamente um versículo claro te direcionando, e quando esse versículo não existir, a resposta do Senhor virá através de um versículo que traz um princípio, que vai te dar a direção também. Mas se não vier assim, aí você pode correr, você pode buscar conselhos sábios de pessoas que realmente têm algo a te oferecer. Mas se você ainda não estiver satisfeito, você pode olhar para você e pensar: o que eu realmente quero? Do que eu realmente gosto? E Deus pode às vezes usar as tuas vontades, as tuas preferências para te trazer resposta em cima disso. É claro que nós temos que tomar cuidado também, porque o nosso coração é enganoso. Nem sempre aquilo que nós estamos sentindo representa a vontade de Deus. Como o exemplo que eu dei lá no início do vídeo, falando que você começou a se apaixonar por uma menina, só que a menina é casada, e você se pergunta: mas por que não? A menina é bonita. Isso mostra que o nosso coração é enganoso. Nem sempre a gente vai se basear pelo que estamos sentindo, ok? Mas se também eu ignorar completamente os meus sentimentos, isso é burrice também, ok? Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, escreva nos comentários. Vai ser uma honra, vai ser um prazer receber a tua mensagem aqui.